Capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconstruiu Elote e então a restituiu a Judá, depois que o rei se deitara com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. E ele fazia o que era direito aos olhos de Jeová, segundo tudo o que Amazias, seu pai, tinha feito. E tendia continuamente a buscar a Deus nos dias de Zacarias, instrutor no temor do verdadeiro Deus. E nos dias em que buscava a Jeová, o verdadeiro Deus o tornou próspero. E ele passou a sair e a lutar contra os filisteus, e a romper pela muralha de Gate, e pela muralha de Jabné, e pela muralha de Asdod, construindo depois cidades no território de Asdod e entre os filisteus. E o verdadeiro Deus continuou a ajudá-lo contra os filisteus e contra os árabes que moravam em Gurbaal e os Meunins. E os amonitas começaram a dar tributo a Uzias. Finalmente, a sua fama ia até o Egito, pois demonstrou ter força num grau extraordinário. Além disso, Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, e junto ao portão do vale, e junto ao contraforte, e os reforçou. Outro sim, construiu torres no ermo, e escavou muitas cisternas, porque muitíssimo gado se tornara seu, e também na Cefelá e no Planalto. Havia lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, pois mostrava ser amante da agricultura. Ademais, Uzias veio a ter uma força empenhada em guerra, os que saíam no serviço militar em tropas, segundo o número do seu registro pela mão de Jeiel, o secretário, e de Maazéias, oficial sob o controle de Ananias, dos príncipes do rei. O número inteiro dos cabeças das casas paternas, dos homens poderosos, valentes, era de 2.600. E sob o seu controle, as forças armadas eram de 307.500 homens empenhados em guerra, com o poder de uma força militar, para ajudar o rei contra o inimigo. E Uzias continuou a fazer preparativos para eles, para o exército inteiro, escudos e lanças e capacetes e cotas de malha e arcos e pedras de funda. Ainda mais, fez em Jerusalém máquinas de guerra, invenção de engenheiros, para que viessem a ficar sobre as torres e sobre as esquinas, para atirar flechas e grandes pedras. Em consequência disso, sua fama saiu a grande distância, porque foi ajudado maravilhosamente até ficar forte. Todavia, assim que ficou forte, ensoberbeceu-se o seu coração a ponto de causar a ruína, de modo que agiu de maneira infiel contra Jeová, seu Deus, e entrou no templo de Jeová para queimar incenso sobre o altar do incenso. Azarias, o sacerdote, e com ele sacerdotes de Jeová, 80 homens valentes, entraram imediatamente atrás dele. Puseram-se então de pé contra Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não cabe a ti, ó Uzias, queimar incenso a Jeová, mas cabe aos sacerdotes, filhos de Arão, aos santificados, queimar incenso. Sai do santuário, pois agiste de modo infiel, e não te é para a glória da parte de Jeová Deus. Uzias, porém, foi tomado de fúria enquanto havia na sua mão um incensário para queimar incenso. E durante o seu acesso de fúria contra os sacerdotes, apareceu subitamente a própria lepra na testa dele, diante dos sacerdotes, na casa de Jeová, ao lado do altar do incenso. Quando Azarias, o sacerdote principal, e todos os sacerdotes se viraram para ele, ora, eis que estava atacado de lepra na sua testa. De modo que eles, exaltados, começaram a levá-lo para fora, e ele mesmo se apressou também a sair, porque Jeová o havia atingido. E Uzias, o rei, continuou a ser leproso até o dia da sua morte, e ficou morando numa casa, livre de deveres, como leproso, porque tinha sido cortado da casa de Jeová, ao passo que Jotão, seu filho, estava sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. E o resto dos assuntos de Uzias, os primeiros e os últimos, foram escritos por Isaías, filho de Amós, o profeta. Por fim, Uzias deitou-se com os seus antepassados, e enterraram-no, pois, com os seus antepassados, mas no campo de inumação pertencente aos reis, porque disseram: Ele é leproso. E Jotão, seu filho, começou a reinar em seu lugar.